15º domingo do tempo comum. Neste dia 11 de junho, nós celebramos a nossa fé mais uma vez reunidos como igreja, com a ajuda das leituras da liturgia. São leituras muito bonitas, vamos comentá-las brevemente. A primeira leitura do Antigo Testamento é a vocação de um profeta, Amós, capítulo 7, de 12 a 15. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas, em Betel, não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. E respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor me chamou quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. Na sua simplicidade, Amós dá testemunho do seu chamado. E este é um convite para nós também, neste domingo, pensarmos um pouco qual é o nosso chamado. O chamado a profetizar é um chamado a falar em nome de Deus e mostrar a presença de Deus na vida do povo. Essa era a missão dos profetas. E também denunciando as vezes em que o povo ou as autoridades se tornavam contra a lei de Israel. Deixavam de observar e de seguir o Deus de Israel para seguir outros deuses. Então é uma tarefa sempre difícil, exigente e que muitas vezes colocava em risco a vida do profeta. Vamos pedir então ao Senhor que, como Amós, nós tenhamos a humildade de reconhecer quem somos nós. Não somos profetas, não somos filhos de profetas, mas o Senhor nos chama e nos envia. E a gente vai com coragem, sabendo que não é algo que a gente busca, mas é a missão que o Senhor nos dá. Cada um busque na sua vida, da igreja, da comunidade, qual é o seu papel, né? O que pode fazer ali para viver a sua fé. O importante é que assumamos, se recebemos esse chamado para profetizar, e o chamado vem já do nosso próprio batismo, a vocação profética, vamos pedir que o Senhor nos dê coragem e nos dê perseverança na nossa missão. A segunda leitura da carta aos Efésios é um hino muito bonito que São Paulo abre a carta, onde ele bendiz ao Senhor. E bendiz ao Senhor por todas as maravilhas que ele realizou e continua realizando na vida de cada um de nós. Nós podemos rezar esse texto e o que eu acho mais bonito é que ele é escrito no plural, dizendo que essa bênção não é só a bênção para mim, mas a bênção para todos aqueles que fazem parte da igreja. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. E em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos e filhas adotivos, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu Filho bem-amado. E pelo seu sangue somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós,
abrindo-nos a toda sorte de sabedoria e prudência. Se isso já não bastasse, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o mundo inteiro. Nele também nós recebemos nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. E fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Então tomemos essa leitura, Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Rezemos frase por frase e vamos lembrando, né, de todas as pessoas que fazem parte da comunidade onde participamos, da igreja, o Papa, o povo de Deus, e vamos agradecendo porque somos abençoados. O Evangelho é Marcos 6, 7 a 13, que retoma as reflexões que seguimos durante essa semana, seguindo o evangelista Mateus. Hoje, no domingo, temos a versão de Marcos. O Senhor chamou os 12 e os enviou 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque 2 era o número necessário para que o testemunho de alguém fosse verdadeiro. Por isso, não enviava os discípulos sozinhos, enviava os 2 a 2 para que pudessem dar testemunho de quem era Jesus e esse testemunho fosse verdadeiro. E deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Estava lendo um comentário sobre esse trecho que normalmente nós interpretamos, né, que essa pregação é feita na simplicidade e na pobreza. É verdade, Jesus viveu assim, mas também essas recomendações no envio dos discípulos era porque era muito perigoso, né, atravessar aquelas estradas. Havia muitos malfeitores, assaltantes. Então, quanto menos coisa você carregasse, menos você atraía a atenção. Então, era uma preocupação também com a segurança dos seus enviados. Mandou que andassem de sandálias, não levassem 2 túnicas. E disse ainda, quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, sacudi a poeira dos pés quando sairdes como testemunho contra eles. Então, como eu já disse durante essa semana, Jesus é muito realista e nos previne. Nem sempre nós vamos ser escutados, como também Amós experimentou isso como profeta. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem e expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Eles levam adiante a missão de Jesus, tal e qual ele fazia. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa coragem, que nos sintamos também enviados por ele para anunciar ao reino de Deus que Jesus está presente. Pensemos em tantos enfermos, tantas pessoas atormentadas. Vamos pedir que elas sejam libertadas pela força e pelo amor de Deus nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.